Bom dia a todos, a paz do Senhor, que a graça de Deus esteja na vida de cada um de vocês, amém? Hoje eu vou levar uma palavra para vocês que está no livro de Tiago. Tiago, a partir do versículo 1, amém? É o servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Acerca de provas e tentações, que é o que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos rodeado de provas e de tentações. Então, cabe a nós saber discernir o que é certo e o que é errado para nossas vidas, amém? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não o lança em rosto, e ser-lhes a dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se, irmãos, abatidos na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como flor de erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim se murchar. Também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído é engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias nas suas criaturas. Das suas criaturas, amém? Nesse livro, se alguém de vós te falta sabedoria, diz respeito ao conhecimento correto de Deus. O Senhor atende àqueles que pedem, contanto que peçam por coisas corretas. Um melhor conhecimento da palavra de Deus é sempre a coisa correta. E não lança o rosto em ser-lhe dada. Isso significa que quando lhe pedimos sabedoria, ele não nos reprovará, ele não nos reprovará e nem repreenderá por causa da nossa conduta passada. Ele permite que nós aproximemos com toda confiança e nos recebe com um espírito de plena bondade, bem como com disposição para atender aos nossos pedidos. Peça, porém, com fé. Alguns acusam Tiago de denegrir a fé, enquanto ele, na verdade, faz justamente o contrário, tomando a fé um critério para todas as coisas. Não duvidando de nada, sem vacilar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Aquele continuamente muda de um rumo para o outro, apenas revela sua própria instabilidade e uma falta de percepção de estar sob o controle divino. Sobre esse controle divino, a fé. Em Tiago, quando ele se refere à atração pelo pecado,
ele nos prova que muitas vezes nós somos sim atraídos pelo pecado. O pecado, ele está constante em nossas vidas. Mas cabe a nós sabermos discernir o que é certo e o que é errado para nossas vidas, para que nós possamos agradar a Deus. Sabendo que a prova de fé opera a paciência. Se a fé for genuína, as provas servem para devolver sua persistência. Nós temos que estar sempre se referindo-se a Deus. A gente tem que estar sempre em reverência a Deus, porque a nossa fé vem dele. E se nós não temos Deus no coração, nós não temos fé. Nós seremos um ser humano incrédulo, que não acredita na palavra de Deus. Tenha, porém, paciência na sua obra perfeita. Quer dizer que não devemos desanimar por causa da prova ou dificuldade pela qual estamos passando. Nessa palavra, Deus fala grandemente aos nossos corações que muitas vezes nós, seres humanos, desistimos de muitas coisas por causa das dificuldades. Mas se Deus permite as dificuldades nas nossas vidas, é para que nós possamos ter um aprendizado e aprender mais a conhecer dele. Porque se nós não tiver fé e não crer que tudo vai passar, como que Deus vai trabalhar em nossas vidas se nós não temos essa fé? Se nós passamos pela prova todos os dias e somos provados, passamos por dificuldades, é porque lá na frente Deus está preparando algo bom para nossas vidas. Deus está preparando a vitória para que nós possamos ter um grande testemunho para contar. Então nós não temos que desanimar no primeiro problema. No primeiro surgimento de aflições, nós não temos que desistir, nós temos que ser persistente, passar pela prova. Porque quando nós estamos passando pela prova, Deus está passando junto conosco. Nós temos que acreditar que tudo vai dar certo. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Aquele que continuamente muda de um rumo para o outro apenas revela sua própria instabilidade e a falta de percepção de estar sob o controle divino. Tem muitos irmãos que às vezes desistem de estar dentro da igreja por causa de outros irmãos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que nós não vamos para a igreja para prestar atenção nos irmãos que estão dos nossos lados. Nós estamos indo para ouvir a palavra de Deus. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que acreditar que não é a igreja nem a placa da igreja que vai nos salvar. Porque isso é apenas tijolos, são apenas placa. Isso não leva ninguém a nada, porque se a placa da igreja fosse tão importante, ela não ficaria de fora da igreja. Nós estamos dentro do templo do Senhor. Então, ali dentro, nós temos que fazer reverência a Ele e colocar nossa atenção apenas em Deus. Porque muitos irmãos às vezes desistem. Um irmão está me olhando de cara feia. Um irmão não gosta de mim. Porque aquele irmão é soberbo. Gente, quem trabalha em nossas vidas é Deus. E quem vai trabalhar na vida do soberbo, do egoísta, do ignorante, tudo é Deus que vai trabalhar, não somos nós. Muitos irmãos, vou para tal igreja, que tal igreja é melhor. Vou para tal congregação, porque tal congregação é melhor. Gente, não existe congregação pior nem melhor. Em todas as congregações vai existir o joio e o trigo. O joio é aquele irmão que se diz ser cristão, mas não faz nem age como cristão. O joio é aquele que conta mentiras, que faz maldades. E lá dentro da igreja ele quer ser cristão, ele quer ser correto. Mas isso aí quem vê é Deus, não somos nós. Nós não temos que julgar nossos irmãos errados. Porque é Deus que vai julgar, é Deus que vai fazer justiça. E é Ele que vai mudar a percepção de vida daquele irmão. Então, quando você pensar em desistir da sua igreja, da sua congregação, lembre-se que você está na casa de Deus. Desistindo, você vai estar desistindo da casa do nosso Pai. Então, não leve em consideração o que o próximo fale ou pense de você. Você tem que levar em consideração o que Deus pensa, o que Deus acha da sua vida, da sua conduta, do que você faz para agradar a Ele. Amém?
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso aponta para um tipo particular de pessoa, alguém que tem um coração que duvida. É aquela pessoa que duvida da palavra de Deus, que duvida que ele pode ser salvo, que duvida que ele pode ser curado, que duvida que ele pode ser libertado. Nós não temos que ter dúvida da graça de Deus. Nós temos que acreditar e crer que tudo pode naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece? É Deus. Mas o irmão que é de condição humilde refere-se a alguém que é humilde, insignificante, fraco e pobre. Glorie-se em sua exaltação. Refere-se ao melhor lugar e posição de todos, a posição que o crente tem em Cristo, porque os humilhados serão exaltados. Não se turve o seu coração por ser humilhado, não turve o seu coração por estar sendo maltratado, porque nós, humilhados, seremos exaltados na glória de Deus. Então, hoje, no mundo em que vivemos, nós temos que aprender que nós temos que ter fé, humildade, perseverança. Não temos que cair na tentação. Temos que ter a bondade de Deus e temos que ter a vida cristã repleta de sabedoria. Que nós temos que aprender a saber que tudo vem de Deus. Hoje, nós não temos que acreditar apenas que nós vamos passar por coisas boas. Nós cristãos temos e passamos por coisas ruins também, que são as nossas provações, que são o vale, que é o deserto. Mas todo esse deserto que eu ou você aí do outro lado está passando, Deus está contigo. Deus está passando com você. Deus não está te deixando passar sozinho. Acredite que a vida cristã não é só mar de rosas. Na vida cristã, nós temos que saber que Deus também opera justiça. Que Deus rejeita a injustiça, porque Ele é o nosso intercessor. Então, que hoje vocês possam refletir sobre essa palavra e acreditar que nós temos que se voltar para Deus enquanto é tempo, que nós não temos que ser enganados pelo maligno. Nós temos que estar presente, sempre presente na presença de Deus. Busque a Ele enquanto é tempo. Ore, interceda, persevere nessa esperança, busque sabedoria, busque entendimento para que você possa levar a palavra adiante. Nós somos mensageiros de Deus, nós temos que aprender a divulgar, a espalhar a mensagem de Deus, porque muitos por aí não têm esse conhecimento, não conhecem a palavra, não conhecem o que é Deus, o que é Jesus, o que é a salvação. Então busque pelos seus, e primeiramente busque pelos seus. E todas as coisas serão acrescentadas. Busque pelo seu próximo. Não, Deus não está pedindo para você pegar carga de ninguém. Mas que você interceda, que você ore por aquela pessoa que necessita da graça, que necessita ser salvo. Essa é a mensagem de Deus para vocês hoje. Que vocês possam se voltar para eles e se afastar. Procure se afastar das tentações, porque tentações nós passamos todos os dias. São as provações que nós passamos. Mas é através dessas provas, dessas tentações que Deus nos prova. Que Deus vê dentro do nosso coração o que realmente nós necessitamos e nós precisamos. Qual o cristão que não passa por uma prova? Qual o cristão que não passa por uma tentação? Eu passo por prova todos os dias. Irmãos, irmãs, todos os dias nós temos um leão para abater. Se você não abater esse leão de hoje, amanhã você terá 2. E assim sucessivamente. Então que nós possamos abater todos os dias esse leão que se levanta contra nossas vidas. Porque Deus, Ele abate junto conosco. Ele luta junto conosco. Assim como fez com Daniel, assim como Ele fez com seus profetas, Ele fará conosco em nossas vidas.
Então somente creia e acredite que a fé, ela move montanhas. E a fé vem pelo ouvir e não pelo falar. Então ouça a palavra de Deus. Deus está repreendendo todo leão da sua vida. Deus está repreendendo toda tentação, toda provação. Porque Ele sabe que quando Ele lhe entrega um fardo, Ele lhe entrega o fardo que você é capaz de carregar. Porque a partir do momento que você abre sua boca e fala, Senhor, eu não consigo mais, Ele leva adiante. Ele entra no cenário, Ele muda a sua história. Porque é Ele que vai tomar de conta daquele problema naquele momento. Então tenha intimidade com Deus. Procure se manter conectado com esse Deus grande, porque Ele é bom. Amém? Que vocês possam refletir sobre essa palavra que está em Tiago. Tiago 1, do capítulo 1 em diante. Leia. Reflita. É bom a gente procurar ter o conhecimento da palavra. Então que você possa acreditar que o cristão ele vai ter as tentações, que o cristão ele vai ter, no final de tudo, nós cristãos vamos ter a vitória. Porque é isso que Deus está preparando para nós. Quanto maior é a sua provação, aguente firme, porque maior será a sua vitória. E você terá um grande testemunho para contar. Amém? Que nós possamos ter fé, humildade, perseverança, esperança e bondade, porque a bondade é o principal, o amor fraternal. Que nós possamos reconhecer as obras de Deus, que nós possamos levar a mensagem de Deus a quem necessita ouvir, a quem precisa. Peça sabedoria para Deus, discernimento, para que Ele possa abrir os seus olhos, para que você possa enxergar as injustiças, para que você possa fazer justiça junto com Deus, não com as suas próprias mãos. Entregue a Deus todos os levantes, todos os problemas que você passa, porque é Ele que vai tratar, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai renovar a sua vida e é Ele que vai transformar o seu mundo. Porque Ele que fez todas as coisas sobre a terra, sobre o oceano, sobre o mundo que nós vivemos. Então é esse Deus poderoso, é esse Deus grande que vai te livrar do vício, que vai te livrar da enfermidade, que vai te livrar das decepções financeiras, decepções amorosas. Tudo que se passa na sua vida é Ele que vai te livrar, é Ele que vai tratar, é Ele que vai cuidar. Somente creia. Mas para isso nós devemos buscar mais a Deus, estar na presença de Deus, se afastar das tentações deste mundo. As tentações significam vícios, bebidas, prostituição, ignorâncias, injustiças, mentiras, falsidades. Tudo que você pensar que for de ruim, afasta você de Deus. Então se afaste desses problemas. Se conecte em Deus, esteja na presença dEle, que hoje Ele vai mudar a sua vida. Ele entrará dentro da tua casa para fazer mudança. Somente creia, porque é na fé que a gente acredita, que a gente tem fé e persevera pela vitória que Deus tem nos concedido. Amém? Que vocês fiquem na paz do Senhor nesta manhã.